me assistindo no vídeo de hoje, eu vou colorir o Gumball e eu vou fazer a versão dele mesmo, né? Eu vou fazer uma versão dele cartoon e uma outra versão dele como que seria na realidade. Eu acho que o grande tchan vai ser quando ele estiver na realidade, mas nesse vídeo aqui eu vou colorir ele junto com vocês. Enquanto isso eu vou contar alguma história ou contar alguma coisa relacionada à história pra vocês, que eu tô gostando bastante e eu acho que vocês também estão gostando. Lembrando que tem o curso de Bispaint, se vocês quiserem dominar aí esse aplicativo e aprender a fazer desenho, moldes, moldar, tem tutoriais de cada uma das funções, tem pincéis exclusivos, tem os moldes já prontos para vocês usar. O link tá aqui na descrição para vocês. E agora, sem mais enrolação, bora começar? Bom, eu tava pensando do que eu ia contar pra vocês, que ultimamente eu tô gostando bastante de fazer vídeo contando histórias, e eu decidi contar sobre histórias do que eu mais gosto de contar aqui, que é sobre abdução, e histórias de pessoas que foram abduzidas. Então eu vou contar uma história hoje de uma pessoa que se chama João, que foi em 1956 que alegou ter sido abduzido. Como eu falei pra vocês, o João era professor de curso de Direito e ele foi fazer uma viagem para São Sebastião no dia 16 de junho de 1956. Foi a trabalho e quando ele chegou lá, ele precisou adiar os compromissos para o outro dia. Então ele decidiu se hospedar em um hotel, jantar e caminhar na praia, sabe? Tipo antes de dormir, à noite. Era mais ou menos entre 7h10 da noite às 7h15. E aí ele olhou para o mar e viu um enorme jato d'água. Conforme ele tinha relatado, né, num documentário, que o objeto voador era cheio de esferas e logo que saíram 2 homens de dentro da porta. Diz que os homens seguiram o João, né, que ele estava ali paralisado. Eles eram altos, claros, louros e tinham olhos claros e serenos. Foi a descrição que ele deu. E eles usavam uma espécie de macacão verde. De início, o professor ficou assustado com a situação, mas como os estranhos pareciam muito humanos e perfeitos, ele tomou coragem e perguntou para eles se precisava de ajuda. Aí ele não teve resposta. E aí ele repetiu em francês, inglês e italiano, mas ele foi ignorado. Tipo, ele tentou falar em vários idiomas que ele sabia, né, com esses seres para ver se ele obtinha a resposta. O professor disse que apesar do silêncio, ele relatou, né, que parecia que os estranhos o convidavam para entrar no equipamento. Notando a insistência, o João decidiu entrar. Dentro do disco voador, o professor contou que sentiu um mal-estar após a porta ser fechada às suas costas. Ele perguntou aos seres se estava chovendo, mas lhe foi respondido telepaticamente que não. Os tripulantes teriam explicado a ele como o equipamento funcionava, dando detalhes sobre gravidade, rotação e direção do equipamento voador. Em um momento lá, o professor sentiu o veículo sacudir fortemente e, notando o receio do convidado, as criaturas lhe explicaram que a nave havia acabado de deixar a atmosfera da Terra. Ao longo da viagem, né, o João perguntou várias vezes de onde aquelas criaturas eram, mas não foi respondido para ele. Ainda dentro do disco voador, o João chegou a combinar um novo encontro com as criaturas, mas com a imensa repercussão do caso, ele não compareceu. Curiosos e ufólogos, né, depois de tudo que ele relatou, chegaram a organizar caravana para assistir ao encontro da data e horário marcado. Aí esse João aqui que eu tô contando a história para vocês, gente, ele faleceu com 87 anos em Santos. Ele era de Santos e ele foi para São Sebastião para fazer tipo uma viagem a trabalho. E aí foi onde ele viveu com a família dele. Ele falava português, ele falava latim. Eu não sei quem fala latim, porque latim é uma língua morta. Mas enfim, não vamos entrar nesse critério. Mas enfim, italiano, espanhol, francês, inglês, alemão, russo, grego e esperanto. E ele chegou a ser juiz. E esse foi o relato dele. Gente, é uma história muito doida, né? Porque você vê que ele não tinha por que mentir. Essa história dele, né, ele chegou a fazer até uns desenhos de nave, de como que era, que ele viu, e é bem naquele estilo de disco voador mesmo, sabe, que a gente vê. Tipo, ele desenhou, no desenho que ele fez, eu vou tentar retratar aqui pra vocês, mas ele desenhou basicamente uma nave e tipo, como se fosse um buraco negro, mas não é bem um buraco negro, sabe?
ele também colocou que, tipo, embaixo tinha, tipo, uma plataforma. Não tinha como se fosse motor, que a gente normalmente vê, né? E, tipo, ele foi abduzido. É muito doido essas histórias, assim, de abdução. E eu gosto dessa história especificamente que eu tô falando pra vocês, apesar dela ter acontecido há muitos anos atrás, né? Porque ele não tinha por que mentir. Você vê que ele era um professor, vivia a vida dele, tipo... E é muito louco porque ele chegou a falar que ele marcou um encontro com esses seres e tinha data, tinha hora, tinha local, mas por conta da repercussão ele mesmo não foi, sabe? Tipo, eu acho que ele se poupou disso, talvez porque ele pressupôs que esses seres não iam encontrar ele por conta da repercussão. Eu acho que foi isso, basicamente. E aí ele nunca mais encontrou esses seres. Ele voltou para Santos, né, pra, enfim, viver a vida dele, que como ele tava em São Sebastião só a trabalho. Mas é uma baita de uma experiência, porque não é uma experiência apenas de você ver OVNI, é uma experiência de você ser abduzido. Comenta aqui o que vocês acham. Eu gosto muito dessa história, eu gosto muito da história do Borisca. Eu já fiz vídeo falando pra vocês da história do Borisca, né? Do menino, porque ele vinha de uma família não rica, ele dava muitos detalhes, ele tinha conhecimento sobre coisas que anos depois foi descoberto, ou seja, ele estava dando dados ali que nem tinha ainda, né, que as pessoas foram descobrir futuramente. Eu acho que do Borisca, apesar dele ter sofrido muito bullying, né, com toda a repercussão das histórias dele, principalmente porque ele falava que ele era um marciano e de Marte, enfim, eu acho que as pessoas satiraram bastante essa história. Eu acho que o sumiço do Borisca sempre foi uma coisa que me gerou curiosidade. Mas é totalmente plausível também ele ter sumido, já que a vida dele virou uma catástrofe, né? Depois que ele começou a relatar as memórias que ele tinha da outra vida dele, que ele era marciano em Marte. Então, ele pode ter sumido por isso. Mas, ao mesmo tempo, ele pode... algumas pessoas acham que ele sumiu por conta de interferência do governo. Não tem relatos mais dele, né? Recentemente teve um professor que falou que o Borisca era aluno dele e ele só relatou isso anos depois que o Borisca não estudava mais na faculdade. Mas também foi uma situação que nunca foi comprovada, foi simplesmente ele que falou. E pode ter acontecido, como também pode ter nunca acontecido. Enfim, eu amo essas histórias de alienígenas. Então, se vocês quiserem, eu posso contar aqui outras histórias e relatos de abduções e avistamentos de OVNIs, se vocês gostarem. Basicamente, aqui o Gumball Doll, eu tô fazendo essa versão dele, que é a versão cartoon, para fazer uma outra versão realista. Se inscreva no canal para não perder e até o próximo vídeo.